Então, pessoal, a gente na última aula disponibilizou uma videoaula sobre a equação de onda, onde ele faz a dedução e ele mostra a equação diferencial aí, de segunda ordem, que representa uma onda qualquer, né? Ela é um modelamento matemático, talvez aí seguido das oscilações do movimento harmônico simples e amortecido, é o primeiro modelamento matemático assim que a gente faz, que é mais elegante, né? É um curso de equação diferencial, ele traz isso também aí detalhadamente, até pelo poder de síntese que tem aí esse exercício, tá? Aí a gente finalizou com o princípio da superposição, e aí ele diz que a soma algébrica para produzir, quando a gente tem duas ondas que se sobrepõem, né, nesse princípio, o princípio de superposição diz que elas, na verdade, devem ser somadas algebricamente. Esse princípio a gente vai utilizar bastante na aula de hoje para entender um pouquinho para entender interferência e ressonância, né? E outra questão, outro princípio é que ondas superpostas não interferem mutuamente. Isso por exemplo, a gente vai poder visualizar isso hoje, né? Quando duas ondas se cruzam, elas somam algebricamente a amplitude, aquelas variações que ela tem naquele momento, mas depois de elas se cruzarem, elas continuam como elas eram antes de se encontrarem, né? Ou seja, não existe uma influência pós superposição. Ela é instantânea, naquele momento em que a superposição acontece. Depois não existe interferência nenhuma, né? Teoricamente, esses são os dois princípios que regem a interferência. Eu vou abrir deixa eu duplicar aqui a tela para a gente ver, então, o slide. Outra questão, no vídeo da aula passada, eu acabei colocando para vocês, tentei fazer aí com a mesa digitalizadora, e eu mesmo não gostei muito, minha letra não é muito bonita, né? Eu ganho tempo, mas não fica muito bonito. Hoje eu acabei digitando uma parte aqui para a gente. Ok. Vocês já estão vendo a tela aí, né? Então, olha só. A gente vai ver sobre interferência de ondas, ondas estacionárias e ressonância. Tá? Ondas estacionárias a gente volta no capítulo futuro, quando a gente falar de instrumento musical e tal, mas hoje a gente já vai dar uma pinceladinha nisso, né? E por fim a gente fala sobre ressonância, né? Um pouco mais sobre esse fenômeno que ele reaparece aqui, né? Novamente. Então, primeiro, o que é a interferência, né? O livro ele utiliza de uma forma um pouquinho restrita nesse primeiro momento, até porque a ideia é facilitar o entendimento, né? É tornar esse conteúdo palatável aí, né, nesse primeiro momento, porque, na verdade, quando a gente pensa em interferência de ondas, a gente pode chegar a situações bastante complexas, né? Por exemplo, quando a gente fala de telecomunicações, na verdade, o que a gente tem é um combinado enorme de ondas, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando alguém está falando no telefone com outra pessoa, existe uma onda portadora da mensagem, né? Que eles chamam aí, que na verdade vai trabalhar na frequência do espectro eletromagnético de onda de propagação, mas em cima dessa onda vão várias outras ondas. Que ondas são essas? São as ondas que, na verdade, codificam a fala, né? Então, quando eu falo num telefone, eu estou colocando várias ondas da minha voz sobre uma onda chamada de onda portadora, que, na verdade, vou falar entre aspas, viaja para o outro aparelho telefônico, quem está conversando comigo, por exemplo, e quando chega lá, a gente tem que fazer um processo de separação. Por quê? Porque a onda portadora ela só tem essa função, levar o sinal. Ele não tem a função, ele não tem dados da minha fala. Os dados da minha fala estão em outras ondas sobre ela. E aí a gente faz uma separação disso. É uma aplicação bastante complexa. Quem faz engenharia elétrica, quem trabalha com telecomunicações, trabalha muito com isso. E, na verdade, a gente usa uma ferramenta bem robusta matemática chamada transformada de Fourier. Transformada de Fourier é um método matemático de equações diferenciais em que tu consegue somar várias ondas, separar elas, analisar amplitude, comportamentos e tal.
Mas esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é quando a gente tem ondas bastante complexas. Né? A gente tem uma situação muito complexa, assim. A gente não está considerando mesmo amplitude, mesmo comprimento de onda, nenhuma dessa informação. Né? A gente está com um modelo completamente aleatório de interferência. Nesse primeiro momento, a gente estuda o fenômeno de uma perspectiva mais tranquila, que é, a gente assume que o comprimento de onda e a frequência, o comprimento de onda e a amplitude são os mesmos. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai imaginar duas ondas viajando no mesmo sentido, nesse caso aqui para a direita, né? Já vou explicar o porquê. E eles têm a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda. Né? Aí eu dizer, professor, mas isso aí não vale, né? Muita restrição. Mas é que, como eu falei, é para tornar didático num primeiro momento, e aí, claro, né, em outras situações que vai estudar com mais profundidade, se extrapola esse modelo para essa situação mais realista. Tá? Então, o princípio de superposição diz que é o seguinte, eu posso somar algebricamente duas ondas. Né? Eu tenho duas ondas, nesse caso aqui, então, elas têm a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda, e se propagam na mesma direção. Né? E a gente vai somá-las algebricamente. Quem são essas ondas, então, que a gente vai tratar? Depois eu vou trazer um videozinho para vocês que vai ilustrar isso também, tá? O Y1 é uma das ondas, a amplitude é YM, o termo senoidal é o seno de kx menos ômega t. Por que eu sei que está para a direita? Por causa do sinal negativo. Nas aulas anteriores eu expliquei para vocês, né, como é que adota e por que o sinal negativo. Que o sinal está para a direita e a gente está meio que viajando junto com a onda. Então é como se a gente visse o sentido, né, percebesse o sentido para a esquerda. Né? Então lá tem um pouquinho mais essa explicação. Então a nossa onda 1 ela pode ser descrita como Y1, YM seno de kx menos ômega t. Tá? Número de onda vezes a posição x menos frequência angular vezes o tempo. A gente vai pegar uma segunda onda, que a gente vai botar as duas aí uma sobre a outra, né? É a Y2. Ela tem a mesma amplitude YM, ela tem o mesmo seno kx menos ômega t, então ela tem o mesmo comprimento de onda, né? Lembrando, e a frequência aqui angular também é igual. Qual é a diferença de uma para outra? Ela tem uma fase diferente. Então a gente insere aí o φ. Né? No capítulo de oscilações já se tinha trazido, né? Qual é a fase, né? É como se a gente pegasse um referencial, fosse dar uma olhada nessa onda, e aí percebesse que ela está defasada uma fase φ em relação à outra. Então a gente tem duas ondas bem bonitinhas, ó, igual só que uma defasada da outra. Tá? Então quando essas ondas... Opa, o que acontece então pelo princípio de superposição? Eu posso somar essas duas ondas. E a gente vai somar, a onda resultante a gente vai chamar de Y'. Então a Y' é a somatória da Y1 mais a Y2. Está aqui, só foi reescrito aquilo que a gente tinha dito ali no slide anterior, então, sendo que a diferença da Y2 é o φ. Tá? Então, só reescreveu bonitinho aqui. Por definição, o que a gente pode trabalhar aqui algebricamente, tentando cancelar alguns termos ou entender um pouquinho? Existe uma definição na função seno que diz o seguinte, o seno de um ângulo alfa mais um seno de ângulo beta, ele pode ser escrito com toda essa expressão que está ali para vocês. 2 vezes seno de meio alfa mais beta, cosseno de meio alfa menos beta. Ou seja, é tudo equivalente um ao outro. Por que a gente vai usar essa definição do seno? Para tentar cancelar, né? Tentar não, a gente vai cancelar, a gente já sabe, já sei o resultado, né? A gente vai tentar cancelar parte desses termos aí para tentar entender um pouquinho a expressão. A ideia é reescrever de uma forma mais compreensível aí e num modelo parecido com o que a gente tem da equação geral, que é a amplitude vezes um termo senoidal. Tá? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Se eu pegar essa expressão, a última linha aqui, o Y', YM, seno, mais YM e tal, e reescrever usando a definição do seno alfa mais seno beta, vou chegar então que o Y', 2YM, seno de meio. O que é o alfa? Kx menos ômega t. Mais o beta. O beta é Kx menos ômega t mais φ. Então coloquei tudo dentro do parênteses ali.
vezes o cosseno de meio, o alfa, kx menos ômega t, menos o beta agora, né? E aí, na verdade, tem uma troquinha de sinal ali para ser feita. Né? Opa, aqui na minha troca de sinal, eu não cancelei aqui, ó. Fica menos e o mais aqui, tá? Então só troca de sinal porque esse menos aqui vai inverter o sinal do que eu tinha do beta. Tá? Então fica com essa expressão. Professor, Oi. só uma dúvida ali, ó. Se o professor já falou, desculpa. O K é constante de quê mesmo? O K, o K é um É. número de onda. O K é um número de onda. A gente deduziu ele na aula anterior. Tá? Então ele é um número de onda. Ele é dado por 2π sobre comprimento de onda. Né? A Então ele é dado em lambda? radiano por metro. Uhum. Tá? É que essas grandezas assim, ó, o K é o número de onda e o W é a frequência angular. Né? E a frequência angular é 2π sobre o período. Então, se tu der uma olhadinha na aula anterior lá, tem a dedução dos dois, tá? Mas por que a gente está aqui só para te entender? A gente está reescrevendo esses termos, porque na verdade, desde o começo do capítulo, a gente tem trabalhado com essa fórmula aqui, tá? Ó, ym seno de kx menos ômega t. Então, é essa a fórmula geral. Tá bom? A gente então supôs que a gente tem duas ondas, a diferença entre elas é o ângulo φ, a fase, é o φ, né? E pelo princípio de superposição, então, a gente pode somar as duas algebricamente. Cheguei na expressão que está nesse slide agora, na última linha. E a gente vai buscar, por definição das funções trigonométricas, o seno de alfa mais seno de beta. Por quê? Se vocês derem uma olhada agora nesse slide que está aqui com vocês, percebam que aqui no final, quando está esse alfa menos beta, quando eu substituo ele aqui, vai aparecer ó, mais kx, menos ômega t, mais ômega t. Então esses termos aqui vão poder cancelar. Na verdade, é isso que a gente fez aqui. E eu de Tranquilo, eu novo... só vou dar uma olhada nas aulas de antes daí. Isso, aham. Mas tem lá bem certinho, tá? Tá deduzido passo a passo o que é cada um deles, a unidade de medida e o que significa. Certo, Então, tá bom. Botei aqui de novo, né? Só corrigi o sinal que eu tinha de novo, não tinha acertado. E olha só, o que deu nessa ordem? O 2ym que apareceu aqui na frente, tá? Já estava lá na frente. Trouxe para frente aqui nessa segunda linha o cosseno de meio. Só que olha só, kx mais kx menos kx. Some. Deixa eu liberar aqui a entrada do Paganelli. Tá, beleza. Voltamos aqui então. O mais kx com menos kx some. Seja bem-vindo, Paganelli. Estamos deduzindo a interferência de onda aqui, tá bom? O menos ômega t com mais ômega t também some. Sobra quem só aqui no cosseno? Sobra só o φ, só a fase. Então, o que eu vou ter? Cosseno de meio φ, que é o que foi trazido aqui para frente. Ó. Então, 2ym cosseno de meio φ. O seno de meio, ele não tem muito o que cancelar. Na verdade, eu só posso somar. Tem kx, tem mais um kx, 2kx. Menos ômega t e menos ômega t, menos 2 ômega t, mais o φ. Aí eu posso escrever essa última linha, na verdade, conservando aí o 2ym, a amplitude, cosseno de meio φ. E esse seno de meio aqui, ó, ele vai cancelar com 2, então vai ficar seno de kx, menos o 2 cancelou com meio de novo, mais, aí agora só a fase, fica meia fase aqui, meia fase é ótimo, né? 1 sobre 2 ou meio φ. Tá? Então a gente chegou numa expressão em que ela descreve a interferência uma interferência de uma corda de duas ondas progressivas, as duas se deslocando para a direita, com o mesmo comprimento de onda e mesma amplitude. Né? Tem bastante situações aqui impostas para que esse modelo dê certo. Tá? E essa última equação aqui, que descreve, então, essa interferência de duas ondas, ela tem dois elementos aqui de novo, como a gente sempre trabalhou com a questão da interferência de onda. Tá? O primeiro elemento, o 2ym cosseno de φ, que é a fase, vai ser o termo da amplitude, né? E a gente tem o seno de kx menos ômega t mais meio φ,
né, que é o termo oscilatório. Então percebam que existe uma similaridade entre a forma com que a gente tinha as duas ondas escritas com essa onda aqui. Com essa onda que é a interferência de duas dessas ondas. Tem uma análise bastante interessante que a gente tem que fazer aqui, né? Quando essas ondas se interferem, o que significa esses termos 2ym, cosseno de meio φ, né? O que ele vai representar essa amplitude e o que ele vai representar esse termo oscilatório, né? Tem um algebrismo ali, mas agora a gente chegou numa forma que ela está bastante explícita. Vamos memorizar ela aqui, e aí a gente vai pegar essa situação aqui, ó. Vamos pensar, na primeira da esquerda aqui, ó, tem duas ondas, né? Uma, eu não sei se vocês estão vendo rosa, vermelho, né, ou pink, com uma onda azul. Então a gente tem a nossa Y1 e a nossa Y2. As duas aqui, ó, elas estão com a fase, o φ igual a zero. Ou seja, elas acabaram estando na mesma, uma sobreposta à outra, com as condições impostas no começo, mesmo comprimento de onda, mesma amplitude. Se isso aqui é verdade, o φ é zero, vou voltar aqui para a gente entender. Φ é zero, meio vezes zero, zero. Cosseno de zero é quanto, pessoal? 1. Se esse cosseno aqui é 1, a amplitude dessa interferência vai ser 2 vezes a amplitude da onda, né? Em miúdos, o que isso quer dizer? Olhem aqui embaixo na figura, a onda verde, ela representa a interferência das duas ondas, a azul e a pink, tá? Na figurinha A ali, né, para baixo, na vertical. Ela significa que quando a gente tem uma fase igual a zero, o cosseno dá 1, a amplitude dessa onda resultante, ou seja, o y', ele vai corresponder a 2 vezes a amplitude dessas ondas que interferiram. Ou seja, ela dobra de tamanho, né? Então essa onda ela tem o dobro de amplitude nessas condições. Se a gente pegar a mesma situação, não, né? Pegar as mesmas ondas, Y1 e Y2, só que agora elas estão defasadas, π radianos. Π radianos é quanto, pessoal? 180 graus. Ou seja, a gente defasou uma em relação à outra. Essa imagem, é claro, ela é estática. Mas as duas estão se propagando para a direita, sendo que Y1 é a azulzinha, Y2 é a pink aqui, e elas têm essa defasagem de π radianos. Quando elas se sobrepõem, nós vamos dar uma voltada aqui no slide para fazer essa análise. A fase é π, né? A gente viu ali, a fase é π. Se for π sobre 2, se a gente lembrar, 90 graus, cosseno de 90 é quanto, pessoal? Zero. Se esse cosseno dá zero, 0 vezes 2 vezes y, zero. Ou seja, a amplitude é quanto? Zero. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem a interferência de duas ondas, que tem uma diferença de fase de π radianos, olha aqui embaixo, né, a figurinha B, na vertical, aqui embaixo a linha verde, é zero, elas se cancelam, a amplitude é zero. Ou seja, o resultado dessa interferência é nula, a amplitude. Ok? Então a gente tem uma condição que elas se anulam na interferência. Tá? E aí aqui tem um outro exemplo, o 2/3 de π radiano, onde na verdade ela não está nem no extremo e nem no outro, né? É uma questão intermediária. Então, de novo, Y1 em azul, Y2 em pink, eles se somam e aí a gente vai ter uma amplitude diferente, né? Teria que substituir o 2/3 de π radiano, nessa fórmula que a gente deduziu aqui, para saber qual é a amplitude. Mas percebam que ele vai tendo uma variação normal. O que é importante entender aqui nessa situação? Meu cachorrinho viu o bichinho. Quando a gente tem a situação A, quando a fase é zero, a diferença de fase ali, né? Eles estão exatamente sobrepostas, e a gente vai ter uma amplitude 2 vezes a amplitude das ondas que estão interferindo, a gente diz que é uma onda totalmente construtiva. Essa, quando a gente chega numa situação de ter o dobro de amplitude, é uma onda
totalmente, eu falei construtiva, né? Eu acho que eu estava falando e pensando na outra, né? Quando a gente tem a fase π radianos, ou seja, uma defasagem aqui de 90 graus, a gente, opa, de 180, π radianos, 180. É que depois lá tem o π sobre 2 e vira 90, né? Quando a gente tem essa defasagem de π radianos, a gente tem uma onda com amplitude zero resultante da interferência, a nossa onda ela é totalmente destrutiva, né? E aí, quando a gente tem a situação, a última situação aqui na imagem, em questões intermediárias, aí ela tem uma interferência, né? Construtiva, mas aí não se entra nessa totalmente construtiva ou totalmente destrutiva, que são as duas situações limites, né? Onde é que a gente pode ver, ou onde é que a gente pode ver, não, onde é que a gente pode ter situações aí de interferências nessa forma? O áudio, né, a gente pode ter falas e aí perceber que existem lugares em que há sobreposição e o aumento significativo aí de interferência construtiva, né, e aumenta inclusive a intensidade do som, né, podem ter aí ela destrutiva, enfim, tem várias situações em que a gente pode ter esses princípios de interferência. Tá? Então, totalmente construtiva, quando a gente tem a situação de a soma completa com a fase zero entre as duas ondas, ou seja, elas estão completamente superpostas, se somam e apresentam o dobro da amplitude inicial delas. Totalmente destrutiva, quando a fase é π radianos, e elas se anulam completamente, ou seja, né? E aí a gente tem as situações intermediárias, né? Eu ia falar um exemplo aí do áudio, mas vamos deixar para o próximo capítulo, né? Que é quando a gente tenta fazer isolamento acústico. Ok? Então, pessoal, o que eu tenho que entender claramente aqui? Essa fórmula que está aqui do Y', ela é a soma algébrica de duas ondas de mesma amplitude, mesmo comprimento, numa corda progressiva se deslocando para a direita, né? E pelo princípio de superposição a gente soma elas algebricamente. A gente faz um trabalhinho aí trigonométrico e chega nessa expressão onde a gente tem um termo que diz respeito à amplitude e um termo que diz respeito à oscilação dele, né? E aí a gente tem a questão de ter uma onda totalmente construtiva, destrutiva, ou alguma situação de interferência aí intermediária. Tá? Eu vou mostrar um videozinho mais adiante, depois que a gente tiver ressonância, com dois exemplos aí que vão acho que ajudar, acho não, né? Vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor isso aí. Tá bom? Então, interferência. Temos uma outra situação. Tá, professor, mas assim, ó, não queremos pensar nessa onda se propagando no mesmo sentido, como a gente tratou até agora, para a direita. A gente quer tratar, sim, de uma onda estacionária, né? O que é uma onda estacionária? É quando a gente tem um fenômeno de interferência, só que ao invés de elas estarem no mesmo sentido, elas estão em sentidos contrários, né? De novo, a gente vai deduzir considerando que elas vão ter a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda, tá? Então, imagine, uma corda, a gente gera onda, ela tem a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda. Só que em vez de elas estarem se propagando no mesmo sentido e interferirem, elas estão em sentido contrário. O que é interessante, né? Isso aqui é um exemplo, dá para imaginar, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma corda de violão. A corda está presa nas duas extremidades. Então, quando eu toco na corda do violão, eu gero uma onda nessa corda, e essa onda, ela se propaga, e cada vez que ela toca numa extremidade do braço do violão, ou no cavalete, eu acho que esse é o nome, ele reflete. E ele vai gerando uma onda estacionária na corda do violão. A gente vai ver num vídeo bem bonitinho isso, tá? Então, ou, ao contrário, eu pego uma corda qualquer, prendo uma extremidade no muro, lá num ponto fixo, e faço essa corda oscilar. Gero pulsos nela, né? Esse pulso ele vai se propagando na corda,
vai chegar lá na extremidade, no ponto fixo, vai refletir. Quando é um ponto fixo, ele inverte o pulso e esse pulso volta. Se esse pulso voltar e a hora que ele se encontrar com um outro pulso que eu gerei na corda, a gente vai ter aí, a gente pode gerar, né, situações de onda estacionária. Tá? Então, até então a gente tinha pensado em ondas se propagando no mesmo sentido, agora a gente está pensando em ondas se propagando em sentido contrário. Como é que eu posso perceber isso? Olha o sinal aqui do menos ômega t para o mais ômega t. Isso aqui ele indica que elas estão em sentido contrário. Então eu pego de novo a expressão de uma onda y1, né, se propagando a y1 para a direita, e uma onda y2, reescreva ela na expressão, só que agora ela se propagando para a esquerda, por isso sinal positivo. Mesmo comprimento de onda, mesma amplitude, por isso que nenhuma outra grandeza se altera aqui, né? Nós vamos fazer a soma algébrica dela de novo, e vamos utilizar novamente aí, pessoal, a definição do seno de alfa mais o seno de beta. Então, 2 vezes o seno de meio alfa mais beta, então aqui, ó, 2. Aqui a gente tem que inserir o YM, porque a gente tem aquela amplitude, né, a gente não pode abandonar ele. A definição não traz, mas a gente tem que pôr, porque eles têm na frente dos senos o YM. Meio, o alfa, Kx menos ômega t, mais o beta, e também é Kx mais ômega t, agora o beta, tá? É do Y2. Vezes o cosseno de meio, alfa, Kx menos ômega t, menos o beta, então agora menos Kx, menos ômega t. Tá? Então agora a gente cuidou com o sinal aqui, eu não errei o sinal, na outra eu tinha colocado o sinalzinho invertido, mas está aqui então, menos Kx, menos ômega t. Vamos trabalhar com isso aqui algebricamente, para ver o que dá para cancelar aqui, ó, tem menos um ômega, mais um ômega na função seno, então tem um Kx e um menos Kx aqui no cosseno, dá para trabalhar um pouquinho com isso aqui, né? E aí, trabalhando, a gente vai chegar, percebam o seguinte, até vou voltar aqui, ó. Kx mais Kx, vai virar aqui na função seno 2Kx, o menos ômega t mais o ômega t vão se cancelar no seno. No cosseno, Kx menos Kx vão se cancelar, e eu vou ter menos 2 ômega t. Tem um menos ômega t com menos ômega t aqui na função cosseno. Tá? Então eu vou chegar no menos 2 ômega t. Pois então, cheguei nessa primeira linha aqui, ó, meio de 2, eles vão se cancelar, então vai ficar 2yn, seno de Kx, vezes cosseno, o meio e o 2 também podem, né, meio vezes 2 vai dar 1, e esse menos de ômega t. E aí eu vou reescrever essa expressão como sendo 2ym seno de Kx, cosseno de um argumento negativo é igual ao cosseno do ômega t. Então, cosseno de menos ômega t é igual ao cosseno de ômega t. É uma identidade trigonométrica essa, tá? E aí a gente fica com essa expressão que está aqui embaixo, ó. Y', ou seja, a onda resultante numa onda estacionária, de duas ondas, de mesmo comprimento de onda, aquela coisa toda, de mesma amplitude, resultam nessa expressão que está aqui embaixo. 2ym seno de Kx vezes cosseno de ômega t. Né? E aí, o nosso termo agora, que respeita a amplitude, ele vai ser esse primeiro aqui, ó, 2ym seno de Kx vezes cosseno de ômega t. O cosseno de ômega t é o termo oscilatório. Tá? É o termo oscilatório. E aí até fiz um balãozinho aqui dizendo que numa onda estacionária, a amplitude depende da posição. Né? A amplitude depende da posição. E aí eu já vou falar para vocês o porquê. Vamos dar uma olhadinha nessa onda estacionária, essa representação aqui que o livro traz, que eu achei interessante também. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que a gente tem que definir quando a gente define uma onda estacionária? Pensando nela, né? Se alguém já leu aí a seção do livro. Então, olha só. A gente tem a B e C, né? Primeira representação da esquerda aqui do slide, né? As duas ondas aí, um laranjado mais claro e um laranjado mais escuro, até parece a mesma cor, né? Uma indo para a esquerda, outra indo para a direita. Mesma amplitude, mesmo comprimento de onda. E olha só, elas estão em completa fase aqui, né? Vamos pensar que essa onda é uma onda estacionária quando ela está presa entre duas extremidades, nesse caso a gente pode considerar. Então o que seria?
braço do violão, prendi nas duas extremidades, fui lá e dei um pulso na corda. Essa corda, ela fica viajando de um lado ao outro, batendo e refletindo. Né? Ela fica fazendo isso aqui, ó. E aí elas ficam se interagindo. E ela vai gerar o que a gente conhece, então, por onda estacionária. Tá? O que acontece? Numa onda estacionária, a gente tem os nós e os antinós. Alguns livros eles chamam de ventres. Tá? Então, quem é o nó, pessoal? O nó, numa onda estacionária, são os pontos que ficam no zero. Né? Aqui nessa imagem são os pontinhos pretos aqui embaixo. Ó. Esses são os nós. Então, se a gente pegasse uma corda de violão e batesse várias fotos sucessivas, a gente ia perceber que esses pontinhos pretos é como se ele ficasse parado. É como não, eles ficam parados. O restante da onda é que oscila. Tá? Então, é como se a gente ficasse com uma parte daquela onda, ele sobe e desce, mas a gente vai ter pontos que vão ficar, os nós vão ficar exatamente parados nessa onda. Tá? E aí, olha que interessante. Os antinós, ou ventres, na verdade, são essas partes que ficam oscilando do mais alto para o mais baixo, que é o que a gente tem aqui nas antigas ondas como cristas e vales. Em onda estacionária não faz muito sentido falar em cristas e vales, tá, pessoal? A gente fala em nós e antinós, tá? Porque, na verdade, crista e vale é quando a gente tem uma onda que se desloca, mas não trata ela de forma estacionária. Não é habitual a gente chamar de cristas e vales em ondas estacionárias. A gente tem o nó e o antinó. Aí percebam o seguinte, quando eu vou voltar naquela expressão, quando eu digo para vocês que 2ym seno de kx é amplitude, por que ele é amplitude? Porque quando a gente pensa numa posição em função de x, que é o eixo horizontal, cada posição de x eu vou ter uma amplitude diferente. Por isso que em onda estacionária a gente impõe que o termo de amplitude já tem um seno de kx. Por quê? Exatamente porque se eu pegar em várias posições, aí se eu fatiar esse eixo x e for olhar, para cada posição dessa eu vou ter uma amplitude característica, porque essa onda, o nome já diz, ela é uma onda estacionária. Tá? Ela é uma onda estacionária. E aí essas imagens da esquerda para a direita, ela vai tratando as ondas para períodos diferentes uma da outra. Né? Então aqui, ó, elas estão em completa fase, tudo bem bonitinha. A gente tem uma soma, tal, quando t igual a zero. Quando a gente tem um t igual a 1/4 do período, né? O tempo entre uma e outra é 1/4 do período, o deslocamento entre elas. Percebam que aqui a gente vai ter, nessa onda, na segunda, da esquerda para a direita, a gente tem um antinó completamente na parte inferior, e na de baixo o antinó na completamente superior. E aí a gente vai ter interferência totalmente destrutiva. Né? Então a gente começa... quando eu chegar no tempo de meio período, percebam o seguinte, vai acontecer o que a gente tinha lá na primeira figura. Por quê? Porque a cada meio período, ele começa a repetir de novo. Né? A gente só vai deslocando o pulso, mas ele vai se repetir de novo. Então aqui vai mostrando fotografias ao longo do período, como se a gente tivesse aí a oscilação. Tá? Eu vou mostrar 2 videozinhos para vocês, que eu acho que vai ilustrar bastante, né? É ruim a gente falar de onda estacionária quando a gente está olhando imagem estática aqui, né? Ô professor, a gente fez um relatório de ondas estacionárias em PGRT esse semestre. Então tá dominado. Sim, não é um assunto desconhecido. Que bom, que bom. Isso facilita bastante. Isso facilita bastante. Nós acordamos que no semestre que vem eu vou dar PGRT. E vou dar gravitação também para a fase. Porque eu quero experimentar, trabalhar as duas coisas em paralelo. Mas se vocês viram, a ideia é essa, né? Que facilite um pouquinho. Muito bem. Vocês fizeram um relatório e fizeram um experimento no laboratório, Jéssica? Isso, eu só não lembro o nome do aparelho, mas é aquele aparelho que
Ai, meu Deus, eu não lembro o nome do experimento. O professor deve saber aquele que Não com é o duas de onda cordas. estacionária que eu tô com no vídeo aqui? Isso, é igualzinho esse ali. A gente fez Ah, um relatório. pô, tá nada. Pô, que notícia boa. Então tá, vocês estão. Eu vou botar o videozinho aqui um pouquinho só para a gente dar uma olhada. Então, vocês já conhecem o experimento melhor, muito melhor, tá? E aí, em qualquer momento, vocês param comigo e falam. Então, na verdade, aqui, ó, qual é a sacada desse experimento? Opa, deixa ele carregar. Né? Duas extremidades fixas, sendo que o pulso é girado numa extremidade. A gente está numa situação que a gente já vai ver na sequência do primeiro harmônico aqui, né? O comprimento de essa aqui, a gente tem meio comprimento de onda aqui, né? É como se a gente tivesse um pulso aqui. Onde é que estão os nós dessa onda, né? Estão nas extremidades. Eu tenho um nó em cada extremidade aqui, né? E aqui eu tenho meio comprimento de onda. Então o L corresponde a comprimento de onda sobre 2. Né? Olha só. Ele vai mudando a tensão na corda e ele consegue gerar aqui uma onda, um nó, dois nó, três nós. E aí a gente tem os antinós aqui, que são as extremidades. Então olha como aqui é bastante visual, né? A onda estacionária. Ele vai mudar um pouquinho a tensão. Um harmônico acima. Mais um harmônico. Pra vocês terem ideia, não sei se alguém de vocês toca instrumento musical de corda, né? Quando a gente vê alguns guitarristas muito bons, assim, não que os não tão bons não possam usar, mas de banda de rock, eles utilizam muito a questão dos nós. Parece que quando tá tocando a guitarra, assim, e ele coloca, ele não aperta, ele toca o nó da corda, ele dá uma abafadinha, assim. Então, eu não conheço muito de música, né? Conheço muito pouco, para não dizer quase nada. Ele é usado como uma estratégia no violão, né? Né? E aí no violão a gente tem o braço que ele tem comprimento fixo, né? O que a gente muda de uma corda para outra para alterar as frequências? A gente muda a massa específica da corda. Lembra esse capítulo a gente deduziu o Mi é a massa específica lá da corda, que é a massa sobre o comprimento. E além da massa específica, a gente regula lá nos cravos a questão da, acho que é cravo, se eu não me engano, né? A tensão da corda. Então a gente consegue variar esses dois parâmetros e trabalhar em cima das cordas. Inclusive, quando a gente afina um violão, a gente toca numa corda tentando ver se ela repete o som na outra, né? E por comparação a gente ouve aí a ressonância, né? Mas a estratégia é mudar o comprimento de onda. Mas que bom que vocês já viram, então, ela acontecendo. Eu acho muito bonito o efeito da onda estacionária, né? Aqui é outro fenômeno já de refração. Então, deu para visualizar os nós, os antinós, e aí alguns harmônicos que a gente vai falar na sequência. Mas esse vídeo aqui é um outro vídeo do professor Renato Brito, em que eu acho interessante. Para vocês, uma onda estacionária resulta da interferência entre duas ondas progressivas que se propagam em sentidos contrários. Duas ondas progressivas idênticas, com a mesma velocidade, mesmo lambda, mesma frequência e mesma amplitude. Observe nesse aplicativo que eu estou te mostrando, olha. Vou deixar um pouquinho o áudio dele. Ele vai mostrar, então, as duas ondas vindo em sentidos opostos, provocando o fenômeno de onda estacionária, e aí depois ele vai inverter e colocar no mesmo sentido. Mas como as duas linhas, vai ficar bastante visual aqui. Você está vendo aqui duas ondas progressivas. A onda azul se propagando para a direita e a onda preta se propagando para a esquerda. E observe, quando houver a interferência entre elas, olha, durante a interferência entre elas, pronto, você tem uma onda vermelha belíssima, que é o resultado da interferência, que é a onda resultante
Estão percebendo que a onda vermelha ela fica estática? A gente pode pegar os pontinhos que a gente tem, os nós e os antinós, ela só fica subindo e descendo, mas ela é resultado das outras duas, né? Na verdade, a gente não veria as outras duas, a gente só veria a vermelha. Essa onda vermelha está se propagando para a esquerda ou que ela está se propagando para a direita? Ah, professor, eu percebo que ela não está se propagando nem para a esquerda nem para a direita. A onda vermelha é uma onda estacionária. Ela fica somente sambando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E, na verdade, ela não está mais se propagando na horizontal. Então, essa é a famosa onda estacionária. Professor, mas se as ondas progressivas estivessem se propagando no mesmo sentido, a onda resultante ainda seria uma onda estacionária? Veja, vou clicar aqui nesse botãozinho e veja o que acontece. Agora as ondas azul e preta são ondas progressivas que se propagam para a direita. Esse é o primeiro quadro que a gente viu, interferência. A onda progressiva também, a onda vermelha, que também se propaga para a direita. Portanto, a onda... Esse que ele está falando agora foi a primeira dedução que a gente fez. Duas ondas se deslocando para a direita. Percebam que a interferência é toda para a direita também. E elas estão com uma defasagem. Nesse caso, a onda vermelha, ela não é nem completamente construtiva nem completamente destrutiva. Ela está numa fase lá que a gente falou, FI intermediário, né? A estacionária só vai se formar quando as ondas progressivas, né, estiverem se propagando em sentidos opostos. Isso, perfeitamente. Bom, diferentemente das ondas progressivas, as ondas estacionárias, elas não têm cristas e vales, elas têm nós e ventres. Isso. Professor, o que são os ventres, né? Observe a onda azul e a onda preta nessa posição onde eu coloquei o meu mouse. Olha, você percebe que nessa posição, a onda estacionária, que é a onda vermelha, ela oscila com que amplitude? Ora, interferência construtiva, é o que você observa nesse ponto. E aí você vai ter A mais A, que vai totalizar quanto, professor? 2A. Por isso que o ponto vermelho nessa posição, né, a onda estacionária nessa posição, que é chamada de ventre, oscila com amplitude 2A. Veja, o Y do ponto vermelho, né, a ordenada do ponto vermelho, ela vai de Y igual a mais 2A até o Y igual a menos 2A. Oscila com amplitude 2A nos ventres. Resultado da interferência construtiva entre a azul e a preta nesse ponto. Observe agora que eu desloquei o meu mouse, ó, a essa posição vermelha, né? Observe agora a posição onde eu coloquei o meu mouse. Observe que os pontos azuis e pretos, veja o Y, né? Veja a ordenada desses pontos azuis e pretos. Eles estão oscilando em oposição de fase. A ordenada do azul, né? O Y do ponto azul e o Y do ponto preto, em qualquer momento eles têm o mesmo valor, mas eles têm sinais opostos. E a soma deles, o Y do azul com o Y do preto, sempre dá zero. É por isso que se você observar o pontinho vermelho, ó, ele oscila com amplitude zero, ou seja, ele não está oscilando. Perfeito. O ponto vermelho está naquela posição que a gente chama de nó. Nato Brito, que é o nó. Nós são essas posições onde ocorre total interferência destrutiva entre as ondas azuis e as ondas pretas. Por isso que o nó oscila com amplitude zero, ou seja, os nós não oscilam. Beleza? Eu poderia mostrar agora uma coisa interessante para você, que é a seguinte. Você lembra que eu falei para você que a onda estacionária resulta da interferência entre a onda azul e a onda preta? Eu vou... Vai aparecer um comercial. Vou parar a onda azul exatamente quando ela tiver crista com a onda preta. Observe que agora vou parar. Opa! A onda azul e a preta estão crista com crista. A vermelha sempre é a soma algébrica das outras duas, que são as que geram, né? A está dando 2A. A mais A está dando 2A. Nesse momento, temos uma total interferência construtiva entre a azul e a preta, né? Muito legal, né? Mas eu posso permitir que elas, né, se propaguem mais um pouco. Eu posso parar exatamente na... Observe. Né, ó, o que está acontecendo aqui? Essa crista preta está se superpondo a esse vale azul. O resultado é o que? A onda estacionária vermelha, nesse momento, ó, ela está totalmente zerada. Aí a ordenada Y de todos os pontos vermelhos está dando zero nesse ponto. Total interferência destrutiva nesse instante, né, professor? É. Muito legal, né, não? E aí quando você solta, né? Você deixa elas se propagarem, né?
Aí você vê, então, o resultado, que é a formação da onda estacionária, beleza? Então, nunca esqueça. Professor, o que é uma onda estacionária? Uma onda estacionária resulta da interferência, né, da superposição de duas ondas progressivas idênticas que se propagam em sentidos opostos. Bom, ondas estacionárias, no dia a dia, Renato, onde é que a gente encontra essas ondas estacionárias? Por exemplo, dentro de instrumentos musicais, na corda do violão, na corda do violino, na corda do piano. A onda que se estabelece ali é uma onda estacionária. Você também tem onda estacionária dentro dos instrumentos de sopro. Dentro dos instrumentos de sopro, ou seja, você poderia ter dentro de uma flauta, dentro de um saxofone, dentro de um apito. Exatamente. Legal, professor. Então não esqueça disso, ok? Do vídeo, né? Os créditos. Então tá. A ideia aqui foi mostrar. E aí aqui fica bastante visual, né, naquele videozinho, como a questão de ele estar viajando no mesmo sentido ou em sentido contrário altera, né? E para ter onda estacionária tem que ser no sentido contrário. E aí lá ficou mostrando como é que é a soma algébrica, dá o resultado. Na verdade, aquilo lá é essa imagem estática aqui, né? Que às vezes é mais difícil de imaginar e lá fica mais fácil. Tá? Então, tá. E aí a gente tem uma outra situação, né? Quais são as situações limites? Que aí a gente vai fazer só uma análise agora pontual, né? Quando o elemento kx é igual a zero, né? O seno de zero, tal, o que vai acontecer? Vai dar zero, seno de zero é zero, isso aqui tudo vai dar zero, e a gente vai estar numa situação de nó. Ou seja, quando o kx é igual a n vezes o π, e aí quem é esse n, pessoal? Na verdade, isso aqui é uma forma para achar aonde onde vão estar os nós. Então, se eu substituir o n igual a zero ali, kx igual a zero. Todo mundo concorda? Kx igual a zero. É zero vezes π, zero. Pô, vou estar no primeiro nó. Se eu botar n igual a 1, então kx igual 1 vezes π. Kx igual a π. Eu vou estar no segundo nó. Ou seja, para cada π, a cada 180 graus, ou seja, a cada meio comprimento de onda, eu coincidentemente vou estar sobre o quê? Vou estar sobre o nó. Então, uma forma de encontrar esses nós é fazer isso aqui, ó. Kx igual a nπ, né? Isso aí é deduzido, né, por análise, como eu acabei de falar para vocês. A gente sabe que o número de onda, né, que o K, que eu tinha falado lá, que a Ellen tinha questionado no começo, é dado por 2π sobre o comprimento de onda. Então, se eu substituir isso dentro, kx menos nπ, no lugar do K botar 2π sobre lambda, eu vou chegar que o x é igual a n lambda, ou seja, o n, um número, 0, 1, 2, 3, né, até onde a gente puder, vezes o lambda sobre 2. O que representa isso aqui? Representa os pontos em que eu vou encontrar no eixo x os meus nós. Então, x igual a 0, eu vou estar num nó. X igual a lambda sobre 2, eu vou estar em outro nó. X igual a 2 sobre 2 vai dar 1, x igual a lambda, eu vou estar em outro nó. Ou seja, né, sempre vou estar na situação dos nós, ou seja, de amplitude 0. Né? O mesmo, se ao invés de eu querer encontrar o nó, eu vou encontrar onde é que é o antinó, né? Que o vídeo ali o professor chamou de ventre, né? Que são os pontos mais altos. Então, como é que eu vou encontrar esses antinó? Quando seno de kx, o módulo de seno de kx for igual a 1, nessa fórmula aqui, ó. Esse seno de kx aqui, tudo isso aqui for dar 1. Aí eu vou estar na amplitude máxima, não é verdade? Então, como eu posso impor isso? Kx, que pontos são esses? Meio π, ou seja, tem que lembrar, né? Π sobre 2 é 90 graus, vou estar bem no meio. 3π sobre 2, vou estar bem na parte mais embaixo. 5π sobre 2. Então a gente começa a perceber que eu sempre vou estar no meio em algo que seja n mais 1 sobre 2. Tá? N igual a 1 sobre 2. E aí, claro, vezes o π, que é a análise. E aí, de novo, isso aqui é descoberto por analogia. Olha a onda lá e começa a perceber onde é que dá para medir em relação ao eixo x.
Tá? De novo, substituindo o número de onda 2π sobre lambda, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, né? Ó, é n mais meio vezes π sobre k, substitui o k 2π sobre lambda, a gente vai encontrar a expressão x igual n mais meio vezes lambda sobre 2. Para quem? Para n de 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o que representa essa forma? Se eu pegar o eixo x e eu substituir o 0, 0 mais meio é meio. Meio vezes lambda sobre 2, eu vou estar em lambda sobre 4. Eu vou estar exatamente no antinó superior. Se eu substituir o n igual a 1, 1 mais meio, 1,5, 1,5, né, mais o lambda sobre 2 aqui, 3,5, simplificando, eu vou estar de novo na parte mais inferior, né, eu vou estar em outro antinó. Então, essa fórmula ela vai me mostrar aonde eu posso encontrar os antinós em relação ao eixo x, só substituindo o n aqui, 0, 1, 2 e assim por diante. Né? Se eu tiver o comprimento de onda e colocar aqui, claro, né, vou encontrar exatamente numa escala já em metro, né? Onde é que eu posso verificar, então, esses antinós. Tá bom? Então, por analogia, dá para montar essas duas fórmulas que mostram para a gente onde vão estar em uma onda estacionária os nós e os antinós. Né? E aí, como podemos gerar as ondas estacionárias? Elas podem ser geradas, exemplos, né? Aqui a gente pode ter a corda fixa numa extremidade, uma corda, né, oscilando com uma das extremidades fixas, ou se ao invés de estar fixa, ela tem um anel, que ela acaba sendo livre dentro do eixo. Qual é a grande diferença aí que eu tenho quando a gente tenta gerar uma onda estacionária por reflexão? Na verdade, quando ela está com uma extremidade fixa, a gente tem a inversão do pulso. Então percebam, de cima para baixo aqui na imagem da esquerda, o pulso está vindo contra a parede, ele está fixo, se aproximou na segunda imagem, bateu na parede. Bateu, né? Entre aspas, bateu, né? Refletiu na parede. Num instante de segundo ele sumiu e aí ele volta, né? Que é o período de interação com a parede, invertido. E aí ele passa invertido. Então um pulso num ponto fixo, ele vai positivo nesse caso e volta negativo, que é o caso da corda do violão, né? Cada vez que o pulso na corda do violão reflete numa extremidade, ele inverte o pulso. Tá? Se nessa extremidade, ao invés dela ser fixa, ela tem um anel, e esse anel ele pode subir e descer, né, num eixo, né? Aí, na verdade, o que acontece é que depois da interação, ele volta no mesmo sentido. Então, se ele refletiu nessa extremidade num pulso positivo, ela volta com um pulso positivo. Né? Então, são formas de gerar onda estacionária pela reflexão. E aí essa reflexão pode ser com uma extremidade fixa ou uma extremidade móvel. Vai depender aí da situação que a gente está tratando. É muito mais comum extremidade fixa, né? Seja na corda do violão, do violino, do violão, enfim, em outros instrumentos musicais, mas normalmente a gente tem extremidade fixa. Tá ok? E aqui, né, para já começar a trabalhar, depois vai trabalhar um pouquinho com mais detalhe no próximo capítulo, uma corda presa nas duas extremidades fixas, a distância entre as extremidades é o comprimento L, né? E aí no comprimento L, nessa extremidade, nesse caso aqui, a gente tem o primeiro harmônico, ele é o fundamental. Por quê? Porque é o pulso, em que a gente só tem dois nós, um em cada extremidade, a gente não tem como ter um quarto de comprimento de onda, né? A gente pode ter numa onda estacionária a onda mais simples, ou, né, é essa que considera metade de um comprimento de onda. Né? Então a gente tem o primeiro harmônico. O segundo harmônico, percebam o seguinte, a gente continua tendo L entre uma extremidade e outra, mas agora, se a gente observar, a gente tem um comprimento de onda inteiro por aqui, né? A gente tem a parte positiva e a parte negativa. Quantos nós eu tenho aqui? Eu tenho 3 nós, 2 antinós.
né? E aqui, coincidentemente, o comprimento L, a distância entre as extremidades, tem um comprimento de onda. Na letra C, mais embaixo, a gente tem L igual a 3 comprimentos de onda sobre 2. Então, se vocês perceberem nessa imagem, tem um comprimento de onda e meio, né? Terceiro harmônico. Então, na verdade, para quem conhece instrumento musical, que não é muito meu caso, né? São os harmônicos que se tem aí quando se produz o som no instrumento de corda ou no instrumento de sopro, né? E aí, quando isso acontece, a gente pode reescrever o comprimento de onda igual a 2L sobre N. Por que isso? Por analogia, tá? Olha só. L igual a lambda sobre 2, L igual a 2 lambda sobre 2, L igual a 3 lambda sobre 2. Isso aqui foi feito por analogia, foi pensando nisso. Qual é a expressão que dá para traduzir? Como é que a gente poderia reescrever matematicamente isso? Nesse formato. Quem é o N? O N é o 1, 2, 3 e assim por diante. Tem que tomar cuidado aqui que não tem, né, o zero, né? Porque não dá para dividir por zero aqui, né? Tem uma indefinição. Então, se eu substituir o N igual a 1, 2L sobre 1, então o lambda é igual a 2Ls. Poxa, olha só. O lambda aqui, ó, isolando o lambda aqui na primeira imagem, na letra A, é 2Ls. Né? Por quê? O comprimento de onda corresponde a 2 vezes a distância entre as extremidades fixas. Se eu substituir o 2L sobre 2, ou seja, lambda é igual comprimento, a distância de fixação. Então, a gente tem quem aqui, pessoal? A gente tem exatamente o segundo harmônico, e assim por diante. Tá? Então, essa formulazinha deduzida, ela acaba mostrando uma relação entre o comprimento de onda e a distância, né, das extremidades fixas. Né? E aí, quais seriam as frequências, né, de ressonância para esses comprimentos? A gente sabe que velocidade de propagação de uma onda numa corda é lambda f, comprimento de onda frequência. A gente isolou a frequência e ficou com frequência igual a velocidade sobre comprimento de onda. Tá? Pô, mas quem é o comprimento de onda? A gente acabou de deduzir aqui, ó, 2 sobre L. Né? Então a gente vai ter que a frequência 2 vezes a velocidade, N vezes a velocidade dividido por 2L, para N sendo 1, 2, 3 e assim por diante. Então percebam, olha só. Frequência, quando N for igual a 1, a gente vai estar, como eu falei para vocês, no primeiro harmônico. Né? O N igual a 1 aqui fica velocidade sobre 2L. Segundo harmônico, 2 vezes a velocidade sobre L. Então fica velocidade sobre L. E assim por diante. Tá? Então essa é uma forma de encontrar aí a frequência. Matematicamente, de uma onda estacionária, né, de 2 extremidades fixas. Tá? Então, por analogia, começa a se construir essa relação. E por fim, né, outros exemplos de onda estacionária e que a gente tem que se preocupar um pouquinho. Dizem que não se deve deixar um exército, por exemplo, marchar em cima de uma ponte. Né? Primeiro, tudo tem uma frequência original. Né? Tem uma frequência... Não é o nome original. Escapou o nome, vou lembrar já. Natural, lembrei. Tudo tem uma frequência natural. Né? Então, se a gente... mas essa frequência está associada a quê? Vibração atômica. Né? Então, quando eu pego uma ponte, ela tem uma frequência natural de vibração. Vamos pensar que ela tem uma frequência... Se ela tem uma frequência de vibração, ela tem uma onda, né? Uma ponte. Ela tem uma onda, ela está vibrando. Né? Se eu impor sobre ela, gerar a interferência de uma onda externa, que ela pode ser por rajada de vento, por um exército marchando, enfim, por outros fenômenos que também sejam ondulatórios, e essa frequência, a frequência natural de vibração, com essa frequência externa, elas forem muito próximas, a gente vai ter o processo de ressonância e a gente vai ter um aumento dessa amplitude. Concordam comigo? E aí, muitas vezes, essas estruturas elas não são planejadas para esse aumento significativo de oscilação. E o que isso pode gerar? Uma catástrofe, né? A gente pode ter o rompimento.
Aconteceu já, tem imagens aí na internet, né? A ressonância de ponte com rajada de vento. Então, rajada de vento começou e ela está aumentando, diminuindo a intensidade e estava exatamente não, muito similar, né? A frequência natural da ponte. Essa ponte ela começa a aumentar a amplitude de oscilação. Por quê? Porque ela vai ter uma interferência construtiva, né? E essa interferência construtiva pode gerar o colapso da estrutura. Então, se evita, por exemplo, marchar. A frequência natural aí de uma ponte, o livro de vocês traz isso, inclusive, faixa de 2, 3 Hz. Então, não é muito difícil acertar essa frequência, né? É mais comum. Então, se traça estratégias. Ou se faz um sistema de amortecimento que absorve isso, né? Ou tu tem um sistema com várias frequências. Tu estabelece uma estrutura com várias frequências naturais. Então tu não consegue ter aí uma frequência única do sistema, e isso é conseguido às vezes não fazendo uma peça inteira, né? Tu faz a ponte, ela é até encaixada e tem apoio, mas ela não é uma peça inteira enorme. Por quê? Porque cada elemento desse tem uma frequência natural de vibração. Então tu acaba um pouquinho com essa questão, né? Eu gosto sempre de pensar, quando eu penso em ressonância, no pêndulo. Tá lá com o irmãozinho, com o priminho no parquinho, ele tá no balanço, né? Tá balançando. E tu tá ali do lado de fora olhando ele. E aí, de repente, tu diz, vou ajudar ele a embalar. E aí eu vou lá e cada vez que ele chega no ponto máximo, ele vai descer, tu vai lá e dá um empurrãozinho. Ou seja, tu tá impondo uma frequência externa similar à frequência do balanço. O que acontece com a amplitude, ou seja, com a amplitude do balanço? Ela vai aumentar. Se tu continuar a gerar essa referência, a ressonância vai fazer com que o balanço complete um círculo, faça uma carambota, né? Um círculo completo, né? Por quê? Porque quando tu tem o fenômeno de ressonância e ele é permanente, ele continua a excitação, a ressonância gera uma interferência construtiva que ela pode chegar a ser catastrófica porque ela vai aumentando indefinidamente. Okay? Os instrumentos musicais de sopro também, né? Quando a gente tem uma flauta, a gente vai ver no próximo capítulo, né? Ao invés da gente ter o dedo no braço do violão, a gente tem os furos, que é onde a gente tampa e a gente acaba mudando o comprimento do tubo sonoro. Quando a gente muda o comprimento do tubo sonoro, a gente vai mudar a frequência, vai mudar várias questões do som ali, e a gente vai, então, ter também um processo de interferência, de onda estacionária, de ressonância, só que com uma onda sonora. Vai ficar mais claro isso lá para vocês. Ok, pessoal? Então, resumo, né? O que a gente viu aqui hoje, né? A gente viu a onda, como é que acontece e como é que se deduz a interferência de duas ondas de mesma amplitude, comprimento de onda que viajam no mesmo sentido, elas se sobrepondo, como é que isso acontece, a interferência totalmente construtiva, totalmente destrutiva. A gente viu as ondas estacionárias com o mesmo comprimento de onda e com a mesma amplitude, e aí elas têm sentido contrário, o que acontece, né? Também ela tem interferência construtiva e destrutiva, e assim por diante. E a gente viu, então, como é que a gente pode fazer uma análise para descobrir os nós e os antinós de uma onda estacionária, tá? Então, em resumo, foi isso que a gente viu aí nessa aula de hoje. E o livro ele traz uma questão que são os fasores. Eu não vou entrar na discussão aqui, ele é uma sessão bastante curta, mas os fasores, eles na verdade, é assim, eu tenho ondas com o mesmo comprimento de onda, mas a frequência, a amplitude é diferente. Se a amplitude é diferente, como é que eu vou tratar isso? Se a amplitude é diferente, eu posso usar uma ferramenta matemática chamada de fasores. O eletromagnetismo, que trabalha muito com ondulatória, utiliza muitos fasores, né? Quando vocês vêem Física 3, vocês vão ter mais uma noçãozinha de fasor, mas se estudasse com eletromagnetismo na sequência do Física 3, ele utiliza basicamente fasores o tempo todo. Por quê? Porque é uma forma de representar a interferência
utilizando frequência, desculpa, não é frequência, amplitudes diferentes, ondas de amplitudes diferentes. Tá? E aí, claro, a gente pode ir para o extremo. Frequência diferente, comprimento de onda diferente, amplitude diferente, tudo diferente. Aí a gente tem que ir para a transformada de Fourier, que é outra ferramentaça matemática, bastante utilizada aí, como eu falei no início da aula, em telecomunicações. O pessoal de engenharia elétrica usa o tempo inteiro, porque, na verdade, quando a gente trata de corrente alternada, a gente está tratando de movimentos ondulatórios. E ela pode tratar sobre toda essa perspectiva. Ok, pessoal? Acho que é isso. Perguntas, comentários, bastante coisa, né? Uma aula com bastante conteúdo aí para digerir, digamos assim. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Por mim, tranquilo. Vou parar a aula aqui de gravar para